Olá, vamos direto ao ponto hoje. Gênesis capítulo 5. Isso aí. À primeira vista, sabe, parece aquela lista de nomes, idades longas, que muita gente, confesso, talvez pule. É comum, é comum? Mas as fontes que a gente analisou, comentários, estudos bíblicos, mostram que tem muito mais coisa aí. Com certeza. A nossa investigação aqui é para entender por que essa genealogia, que vai de Adão até Noé, passando por Sete, é tão crucial, né? Exato. E o que ela revela sobre, bom, esperança, condição humana, logo ali no comecinho de tudo. Perfeito. As fontes que vimos, elas não tratam isso como uma simples lista de jeito nenhum. É apresentada como um contraste fundamental com a linhagem de Caim, que a gente vê no capítulo 4, né? Certo, as duas linhagens. São dois caminhos pós-queda. E a própria estrutura repetitiva do capítulo 5, ela tem um propósito. E as exceções, a gente vai ver, são cheias de significado teológico. Falando nesse contraste, é um ponto bem forte nas fontes. Como elas descrevem essa diferença básica entre a linha de Sete, essa descendência da mulher, e a de Caim, nesse início? Olha, as fontes destacam muito que Gênesis 5 foca na piedade, sabe? Na continuidade da relação com Deus. Ah, como no tempo de Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Exatamente. Essa é a linhagem que carrega a promessa lá de Gênesis 3,15. A primeira promessa de redenção. Isso, do descendente que ia confrontar a serpente. Sete é visto como o substituto de Abel, né? É por onde essa promessa continua. Entendi. Já a linha de Caim, em contraste total, é marcado pelo quê? Afastamento de Deus, violência, uma cultura que busca a própria glória. E dentro dessa linhagem de Sete, a estrutura do texto é muito marcante, né? Sim, repetitivo. Nome, aí a idade, quando gerou o próximo nome, importante, quantos anos viveu depois, fala de outros filhos e filhas, a idade total E a frase final? aquela frase que parece um sino tocando, e morreu 9 vezes. 9 vezes. É um refrão sombrio, né? E as idades? Matusalém, 969 anos. As fontes devem ter, assim, muito a dizer sobre como interpretar isso, né? O que elas apontam. Sim, tem várias hipóteses nas fontes para explicar essa longevidade toda. Tipo, Bom, falam de condições ambientais diferentes antes do dilúvio, talvez uma necessidade divina mesmo para preservar a história da criação, a promessa, por mais tempo, pela tradição oral, ou até um sinal da bênção de Deus sobre essa linhagem específica. faz sentido. Mas olha, o consenso principal nas fontes que a gente viu é que o ponto crucial não é dar uma cronologia exata. Ah, não é para calcular a idade da Terra não, então. Não é o foco principal. Até porque a palavra gerou pode significar tornou-se ancestral de... Ah, pode ter pulado gerações. Exatamente. Sugere que pode haver lacunas. Então não é um calendário preciso. O propósito maior é teológico. Que seria? Primeiro, conectar a história da salvação a pessoas reais. Sabe, tanto que Crônicas e Lucas citam essa lista. Confirma a historicidade dentro da própria Bíblia. Isso. E segundo, mostrar a fidelidade de Deus. Mesmo com a morte reinando, ele preserva a linhagem por onde viria o Messias. Falando em conectar a história real, tem um detalhe em Gênesis 5, verso 3, que as fontes destacam bastante. Qual deles? Adão foi criado à imagem de Deus, certo? Mas aí diz que Sete nasce à imagem de Adão. Sim, a sua semelhança conforme a sua imagem. Qual a implicação teológica disso que as fontes tiram? É profunda e explica muito sobre nós, na verdade. Como assim? As fontes apontam que, embora a gente ainda carregue a imagem de Deus, dignidade e capacidade de se relacionar com Ele, nós também herdamos e transmitimos a natureza caída de Adão. Ah, então somos imagem de Deus, mas uma imagem caída. Exatamente. Isso meio que estabelece o conflito interno que a gente vive, né? Aquela tensão entre o bem e o mal que marca a experiência humana. Essa repetição do "e morreu" é tão presente. Mas aí as fontes mostram uma figura que quebra totalmente esse padrão. Enoque. Ah, Enoque. Uma figura fascinante. O que as fontes dizem que é o significado essencial da história dele. Ele viveu só 365 anos, tem aquele destaque andou com Deus
E o final? Que não é e morreu. Não mesmo. É, Deus o tomou para si. O que isso significa? Enoque é apresentado quase como um farol de esperança ali no meio. Andar com Deus, segundo as fontes, não é só uma caminhada física. Significa uma comunhão íntima, diária, constante. Num mundo que já estava se corrompendo, né? Exatamente. Era uma vida de fé tão próxima de Deus que ele até é chamado de profeta lá em Judas, né? Verdade, ele profetizou. Que Deus o poupou da experiência comum da morte. Essa transladação dele, ser levado por Deus, é vista como um sinal poderoso. Um sinal de quê? Do favor divino, um prenúncio da vitória sobre a morte para quem é fiel e um vislumbre do destino final dessa linhagem da mulher. Uau! Ele é a prova viva de que a morte não teria a palavra final naquela história. E essa nota de esperança, ela parece continuar no finalzinho da lista com Lameque. O Lameque dessa linha boa, né? Não o outro. Sim, é importante diferenciar. O Lameque de Gênesis 5. E o nascimento de Noé? As fontes veem um significado especial na declaração do Lameque quando ele dá o nome para o filho, certo? Com certeza. Lameque chama o filho de Noé, que significa descanso ou consolo. E ele diz o porquê, né? Diz explicitamente: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Nossa, direto ao ponto. Totalmente. E isso mostra, como as fontes enfatizam, que a esperança na promessa de Deus, a expectativa de redenção, de restauração, ela era passada adiante. Havia consciência da maldição, do peso do trabalho, mas também uma fé que persistia, de que Deus ia trazer uma solução. E isso meio que prepara o palco para Noé, que vai achar graça diante do Senhor. Então, juntando tudo isso que a gente viu nas fontes, Gênesis 5 é muito, muito mais que só uma lista de nomes e idades. Bem mais. É um retrato da humanidade dividida, da realidade dura da mortalidade depois da queda. Mas, ao mesmo tempo, tem esse fio de ouro atravessando tudo. Que é a fidelidade de Deus, né? Exato. Preservando uma linhagem de fé, de esperança, e com esses lampejos, como Enoque, apontando para algo além da morte. Perfeitamente colocado. E as fontes meio que nos deixam com uma reflexão para levar, né? Qual seria? Essa ênfase toda em andar com Deus, como Enoque fez, num contexto de mundo caído, hostil, isso é muito central. Sim. Aí a gente pensa, se a promessa maior que veio dessa linhagem já se cumpriu em Cristo, mas a gente ainda espera a consumação final, que aliás o próprio Enoque profetizou, como que essa caminhada íntima com Deus, essa fidelidade que persevera no meio de um mundo ainda complicado, como isso se parece para nós hoje? É algo para se pensar.